Quem está feliz nessa noite, diga amém. A presença do Espírito Santo, ela é real aqui nesta noite. Podemos, através do louvor, sentir essa presença gloriosa do Espírito Santo. Wanderluz, faz favor. Aleluia, meu Deus. Nós leremos a palavra do Senhor, livro de Marcos, capítulo 14, leremos a partir do versículo 3. Marcos, capítulo 14, a partir do verso 3. Vamos, esperar para que todos possam encontrar em suas Bíblias. Será também aqui, transmitido à frente. Mas é bom que vocês manuseiem, a palavra de Deus. Isso é muito importante no seu dia a dia. Você conheça Deus através da Bíblia. O Deus da Bíblia através da Bíblia. Quem encontrou, diga amém. Estou vendo que tem irmãos aí que estão ainda procurando. Vamos esperar mais um pouquinho. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro e de muito preço, e quebrando o vaso, derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmo se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por muito de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixa, para que a molestais? Ela fez uma boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podei fazer bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que, em toda a parte do mundo, aonde esse evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, essa seria a última semana de Jesus na terra. Aquele que desceu da sua glória, desceu do resplendor, o Verbo, o Logos de Deus. Ele se fez homem. Ele habitou entre nós. Você já parou para imaginar um pouco? Nós contamos a história de Jesus, mas muitas vezes nós não paramos para ver a grandiosidade disso. Um Deus todo-poderoso. Um Deus que é criador do céu e da terra. Isaías diz que ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Este é Jesus, o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. E a mensagem dessa noite, ela é: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Só Jesus pode dar ao homem a salvação. Não existe outro nome, não existe outro alguém, não existe ninguém a não ser Jesus, o Salvador. Só Ele pode novamente te ligar a Deus, porque a palavra diz que todos pecaram. Não existe um justo sequer na terra. Deus, quando olhou para a terra, Ele disse assim: se houver algum justo aqui na terra, eu vou colocá-lo para que pudesse assim alcançar salvação. Mas Deus olhou e não conseguiu achar ninguém na terra que pudesse ser justo. Não existe ninguém.
justo. Ah, pastor, mas eu conheço pessoa boa, mas justo não. Só há um justo. E ele não veio aqui dessa terra, ele desceu do céu, louvado seja o nome do Senhor. Só há um justo que pisou nessa terra, e o nome dele é Jesus Cristo. Não tem pastor, não tem apóstolo, não tem bispo, não tem papa, todos eles pecaram. E a palavra é bem clara, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas Deus olhou para a terra e quando Deus viu que era o momento de enviar o Salvador, o Messias, o Yeshua, ele olhou para a terra e enviou o seu Filho. Para que através do seu Filho, Jesus Cristo, você que hoje aqui nos assiste, você que está aqui neste culto, para você saber que através de Jesus Cristo, através da morte de Jesus, hoje você tem direito novamente de ser ligado ao céu, louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo isso aqui nesta noite? Você não tinha mais contato com Deus. A partir da queda de Adão, todos foram lançados fora. Não tinha como você mais chegar diante de Deus, porque a palavra diz que o pecado, ele destrói a vida do homem. O pecado, ele corrói a vida do homem. Mas haveria aquele que venceria o pecado por nós, aquele que iria justificar este pecado. E ele veio a essa terra para justificar o meu pecado e o seu pecado. E a história de Jesus, hoje, ela ecoa aos 4 cantos da terra. Porque Jesus Cristo, ele pode trazer ao homem, novamente, o contato com o Pai. Jesus é o único caminho, não há outro caminho. E ele pode dizer com toda certeza, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então não há atalhos. E muitos hoje têm procurado atalhos, meios de chegar diante de Deus com o seu próprio esforço. Não há dinheiro que compre salvação. O seu dinheiro para Deus não serve para nada. Os seus bens para Deus não servem para nada. Jesus não quer o seu dinheiro, Jesus não quer os seus bens, Jesus quer a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Sabe para que o Senhor quer a sua vida? Para poder resgatar você da morte. Você também iria a passos largos para a perdição eterna. Mas Jesus um dia parou a sua vida. Ele parou, como posso dizer aqui, a sua morte. Você caminhava para a morte. Você caminhava para longe de Deus. E nós estávamos mortos nos nossos deleites e pecados. Jesus parou o nosso enterro. Jesus parou a nossa vida que iríamos direto para a perdição eterna. Ele disse, agora eu vou te trazer você vida e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a palavra diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa palavra de Deus, ela continua ecoando em nossos corações. Aquele que ainda que esteja morto, ele viverá. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus veio para nos dar o direito de novamente sermos filhos de Deus. Muitas vezes nós dissemos assim, pastor, mas todos são filhos de Deus? Não. Fomos criados, criaturas de Deus. Porque quando Adão pecou, todos foram também, a partir dali, contaminados pelo pecado. Mas quando você encontra Jesus, quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, Jesus te traz novamente a essência da eternidade. A essência do céu agora vem sobre você, porque o seu espírito estava morto. Mas quando Jesus ele vem até você, o espírito que estava morto, agora é ligado ao Espírito de Deus. E agora o Espírito Santo, ele habita dentro de cada um que aceitou Jesus. Quem crê nisso nessa noite, dá glória a Deus. O Espírito de Deus, ele está dentro de você agora. Todos que aceitaram Jesus como Salvador, o Espírito Santo de Deus, ele faz morada dentro do nosso coração. Ele vive. Ele agora domina a minha vida. Ele agora dirige a minha vida. Eu agora sou dirigido pelo Espírito Santo.
já não vivo eu, mas agora quem vive em mim é Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. E todo mundo que entregou a sua vida a Jesus sabe disso. Eu entreguei minha vida a Jesus, agora o Espírito Santo, ele mora dentro de mim. Olha que privilégio, o Deus Todo-Poderoso, porque o Espírito Santo é Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele habita dentro de nós. Paulo, através de uma revelação sobrenatural de Deus, disse assim: vós sois templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita nessa coluna, o Espírito Santo não habita nesse teto, o Espírito Santo habita dentro daqueles que estão salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Você carrega agora a eternidade dentro de você. Você está entendendo isso? A morte de Jesus, o sangue derramado naquela cruz, ele remiu o seu pecado, ele perdoou os seus pecados, e agora você novamente nasceu de novo. Você agora não nasceu mais da carne, mas um novo nascimento, um nascimento espiritual. Você estava morto, mas agora através de Jesus, o seu espírito, ele vive. Você agora tem contato novamente com Deus, você tem comunhão com Deus, você fala com Deus. Esse Jesus que esteve aqui na terra, quantos puderam ter contato com Ele? Mas pastor, mas Jesus agora não está na terra. Mas agora quem está na terra, revelando Jesus aos seus corações, é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos ver com nossos olhos, mas nós podemos sentir a sua presença gloriosa em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E a história de Jesus, ele desceu a essa terra. A palavra diz que Maria foi escolhida, salva e agraciada. Ela foi escolhida na eternidade para que pudesse trazer o Filho de Deus a este mundo. Mas ela não se deitou com o homem, porque o que foi gerado em Maria foi gerado através do Espírito Santo. Quando Maria, o anjo Gabriel dá notícia a Maria, Maria fica assustada. Maria, você vai gerar Jesus. Aí Maria, como eu posso fazer isso? Eu não deitei com nenhum homem. Maria, acalma. Eu tenho uma palavra para você nesta noite. O mesmo palavra que o anjo Gabriel trouxe para Maria. Para Deus, nada é impossível. Vou repetir de novo. Deus me trouxe nessa noite para te dizer a você: para Deus, nada é impossível. Se você crê nele, tudo vai acontecer na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Maria, você não conhece o Deus que eu estou te falando. Tudo está no controle de Deus. Todas as coisas estão no controle de Deus. Deus moveu o coração de César Augusto, fez César Augusto pôr uma lei para que todos fossem para a sua cidade para fazer o cadastramento. E José estava longe, mas para que Jesus nascesse em Belém, porque era profecia, Jesus ia nascer aonde? Em Belém. E Maria estava onde com 9 meses de grávida? Em Nazaré. 100 quilômetros. Você já imaginou? 100 quilômetros, uma mulher de 9 meses. Mães, preste bem atenção nisso aqui, hein? Uma mulher de 9 meses, andar 100 quilômetros em cima do animal. Ela poderia perder a criança, sim ou não? Mas quando Jesus está no centro da sua vida, você nunca mais vai perder Jesus. Vou repetir para você aqui nessa noite. Quando Jesus está no centro da sua vida, Jesus está sendo gerado em você, você nunca mais vai perder Ele na sua vida. Quem crê, dá um glória a Deus nessa noite. Porque Jesus quer ser o centro da sua vida. Enquanto Jesus não for o centro da sua vida, você não vai conseguir viver as maravilhas que Ele tem preparado para você. Uns dizem: eu estou novo demais, pastor, para poder ir para a igreja, para converter. Outros dizem: eu já estou velho demais, pastor, para ir para a igreja, para converter. Todo mundo tem um motivo, e o centro dele é Ele mesmo. Quantas pessoas entraram aqui nesta noite que eles ouvem tantos conselhos, ouvem tantas
coisas neste mundo, mas não estão atentos para ouvir a voz de Jesus dizendo: eu sou o Deus da sua salvação, eu morri por você, eu dei minha vida por você, para que você pudesse novamente ser ligado ao céu. Você não é humano, você é um ser espiritual. Quem é um ser espiritual aqui nesta noite? Levanta a sua mão e dá glória a Deus. Nós somos seres espirituais em um corpo humano. É por isso que muitas vezes nós cantamos, temos saudade do céu. Mas pastor, o senhor nunca foi no céu. É porque a minha alma, o meu espírito deseja voltar para onde era o meu lugar, junto com o meu Salvador, junto com Deus, junto com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que muitas vezes ele fala: crente é doido. Eles falam que o lugar dele não é nessa terra. Nós estamos aqui, meus irmãos, de passagem. Não se prega mais o céu, mas nessa igreja, a igreja de Cristo, se prega o céu, porque Jesus disse: aqui não é o seu lugar, eu estou indo para o meu Pai, e lá no céu eu estou preparando moradas para todos aqueles que crerem no meu nome, para todos aqueles que se arrependerem, para todos aqueles que entregarem a sua vida a mim. Eu levarei para morar comigo para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa gloriosa. Você pode dizer, talvez Deus é até insensível, mas não é não. Deus tem prazer na morte do justo. Vou repetir: Deus tem prazer na morte do justo. Sabe por quê? Porque quando o justo morre aqui na terra, o céu abre e ele vai encontrar com o Salvador para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo isso? A morte era o maior inimigo do homem. Jesus, quando foi levado àquela cruz, quando ao terceiro dia, Maria foi ao sepulcro procurar Jesus. Quando ele chegou lá, a pedra já tinha sido tirada. Ela olhou e viu ali um anjo e disse assim: aonde puseram o meu mestre? Aonde pusesse Jesus? Ele já não estava mais lá, porque ele tinha ressuscitado. Jesus venceu a morte, igreja. Hoje nós também podemos dizer: com ele viveremos para sempre, amados. O que falta para você nesta noite entender isso? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Salvo de quê, pastor? Da morte eterna. Porque aqueles que têm Jesus na sua vida, a morte não pode mais deter. Porque o príncipe da vida, ele venceu a morte. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz, meus irmãos, que Jesus, ele nasce de uma mulher. E a palavra fala que o Salvador chegou ao mundo. E ali a notícia se espalhou. O Messias, o prometido, aquele que nos tempos antigos, que é de eternidade a eternidade, ele agora está habitando entre nós. O Jesus, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, agora ele nasceu. Uma nova era surgiu. Jesus Cristo veio salvar o que se havia perdido. E eu era um desses. Você também era um desses. Jesus te encontrou, querido. E a palavra diz que os magos vieram ver Jesus. Eu quero dizer a você nesta noite, eu falei uma palavra e quero liberar essa palavra que eu preguei sexta-feira na igreja Assembleia de Deus em Memirim. Deus agindo, homens movimentando. Vou repetir: Deus agindo e os homens movimentando. Não tem como você ser salvo se você não se levantar, se você não entregar a sua vida a Jesus, se você não caminhar com Ele. Não tem como você encontrar salvação. Só encontra salvação aquele que se coloca de pé para que Deus possa falar com ele. Ezequiel, ponte em pé, porque falarei contigo. Deus não fala com o caído, Deus não fala com aquele que está prostrado. Deus quer que você se coloque de pé nesta noite, porque Ele vai revelar o segredo do céu para você aqui neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles magos, eles se movimentaram. Eles moravam
1.600 quilômetros longe de onde o Messias tinha nascido. Você já imaginou isso? Caminhar 1.600 quilômetros, e não é pegar um jatinho, igual hoje, né? 2 horas, 1 hora e pouco, você está lá, não. Era no deserto. Serpente, animais ferozes. Eles caminharam 1.600 quilômetros, esses magos, para ter um encontro com Jesus. Tem gente que deixa de vir ao culto por causa de uma dor de cabeça. Tem gente que deixa de vir ao culto porque está aborrecido. Tem gente que deixa de vir ao culto porque muitas vezes ele pensa assim: não vou lá hoje não, porque eu tenho coisa mais importante para fazer. Não há nada mais importante do que você estar aqui nesta noite. Você saiu da sua casa, você movimentou o ambiente. Quando você sai da sua casa, só de pôr o pé aqui nessa igreja, não estou falando da igreja do pastor Hudson, não, da igreja de Cristo, só de você estar aqui nessa noite, o Senhor já movimentou o céu, mandou um anjo lá na sua casa para libertar, para operar na vida do seu marido, na vida da sua esposa. Deus está enviando anjos aqui nesta noite para estar lá, para que o inimigo bata em retirada e o Senhor venha operar um milagre na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Você não sabe o quanto o céu se movimenta quando você coloca uma roupa, prepara para estar na casa de Deus. O céu, ele começa a movimentar para você, porque é uma guerra espiritual que você não vê, mas quando você põe o pé aqui na igreja, Deus movimenta o céu, e o inimigo, ele bate em retirada. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer algo a você nessa noite sobre o inimigo. Tem gente que preocupa com o inimigo. Eu quero te dar um recado da parte de Deus. Maior é o que está conosco do que aquele que é contra nós. O Deus que está dentro de você é muito mais poderoso que qualquer inimigo que existe. Aonde Deus está, o inimigo bate em retirada. Se Deus está na sua vida, pode fazer aqui macumba, pode fazer feitiçaria, nada pode tocar em você. Sabe por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso está na sua vida. E quem tem Deus, as hostes do inimigo não tem poder de tocar ele. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles homens saíram 1.600 quilômetros para prestar um culto ao Senhor, para prestar um culto a Jesus. Você saiu da sua casa para quê? Para que você saiu da sua casa hoje? Eu saí da minha casa para prestar um culto a este Deus maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Para dizer que Ele é grande, para dizer que Ele é maravilhoso, para dizer que Ele é santo, para dizer que eu o amo, porque um dia eu estava morto e Ele ressuscitou a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E eles saíram para o encontro com Jesus. Levaram incenso, levaram ouro, levaram mirra. Sabe por quê? Toda vez que você vem prestar o culto, você tem que trazer algo para o Senhor. Sabe o que o Senhor quer de você nesta noite? A sua adoração. Sabe o que o Senhor quer nesta noite de você? A sua glorificação. O Senhor quer de você nesta noite o reconhecimento que Ele é Deus na sua vida e que agora você pertence a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quando Jesus agora já, nos últimos dias aqui na terra, a palavra que nós lemos aqui, era a última ceia de Jesus. Jesus, na casa do Pai, ele se sentia confortável. Jesus, na casa de sua mãe Maria, eu imagino tanto, né, que casa de mãe é boa, né? Ele sentia o conforto na casa da mãe dele. Mas agora, ninguém queria Jesus na sua casa. Nos últimos dias, aqui na terra, ninguém queria Jesus na casa dele. Porque aquele que deixasse Jesus entrar, poderia ser condenado. Porque Jesus estava sendo perseguido. E eu quero fazer uma pergunta para você aqui nessa noite. Aonde você tem deixado Jesus na sua vida? Jesus pode entrar na sua casa nesta noite? Ele é bem-vindo na sua casa, Zé Geraldo. Ele é bem-vindo na sua casa, Dona Eva.
Aonde está Jesus? Porque lá na casa de Herodes só chamou Jesus para ver um milagre, mas Jesus não operou um milagre na casa de Herodes. Lá em Pilatos, Jesus foi desprezado. Na casa do sumo sacerdote, Jesus também foi cuspido e condenado. Aonde está Jesus na sua vida aqui nesta noite? Ele tem acesso à sua casa? Ele tem acesso à sua vida? Se ele tiver, ele vai entrar e fazer morada. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus só entra na casa daqueles que deixam ele entrar. Por isso que a palavra diz: eis que eu estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, eu entrarei e farei morada. Louvado seja o nome do Senhor. Eu cearei contigo. Jesus nessa noite está batendo na porta do seu coração. Se você deixar ele entrar, ele vai fazer morada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Pilatos não deixou Jesus entrar. Ele queria só milagre. Quantas pessoas hoje só querem Jesus por um milagre? Muitas pessoas vêm à igreja, recebem uma cura e nunca mais quer ver Jesus. Outros vêm para que o casamento venha se salvar. Depois que o casamento é salvo, e nunca mais quer ver Jesus. Outros estão pedindo uma porta aberta, Deus abre uma porta, aí depois nunca mais ele quer Jesus na vida dele. Mas há pessoas que querem Jesus em sua casa. Simão Pedro, ele chega à casa e chama Jesus. Simão o leproso. Jesus curou ele de uma lepra. E quando Jesus curou Simão, o leproso da lepra, Simão, ele sentiu tão grato de Jesus. Ele não queria saber o que as pessoas estavam falando. Era um momento onde Jesus ia ser crucificado. As pessoas não queriam Jesus em sua casa. Mas Simão Pedro era tão necessitado, porque Simão, o leproso, ele não tinha casa, ele não tinha uma mesa, ele não tinha uma família. Jesus o curou da lepra. E agora Simão, ele tem uma casa. Simão agora tem uma mesa. Simão agora tem uma família. E Simão agora convida Jesus para entrar na sua casa. Quem é mais perdoado é mais grato. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Jesus, ele habita na minha vida, ele habita na minha casa, ele habita no meu trabalho. Aonde eu estou, Jesus tem liberdade de entrar, porque eu convido ele 24 horas. Vem morar, Senhor, faz habitação na minha vida, Senhor. Eu quero ser o tabernáculo do Senhor Jesus. Simão era grato. Um amor incondicional. Ele não estava preocupando o que as pessoas iam falar lá fora. Você vai pôr Jesus aí dentro? Eles estão perseguindo Jesus. Eles vão matar Jesus e talvez você vai ser preso por causa disso. Ele não se importou com isso. Sabe por quê? Porque ninguém podia ajudá-lo na hora que mais precisava. Ninguém podia fazer o que curasse a lepra de Simão. Por isso, quando Jesus curou Simão, ele disse: Senhor, a partir de agora, o Senhor salvou minha vida, o Senhor faz parte, o Senhor mora aqui em casa, seja bem-vindo. E Jesus entra para a casa de Simão. O amor incondicional, um amor que você não quer algo em troca. Quem tem Jesus e vive Jesus sabe disso. Eu não quero Jesus como uma troca de moeda. Eu quero Jesus como meu amigo. Eu quero Jesus como o amor da minha vida. Eu quero Jesus como meu companheiro. Eu quero Jesus como meu Salvador. Eu quero amar Jesus. Eu quero andar com Jesus. Por quê? Porque Ele é tudo para mim. Simão entendeu isso. Entra, Jesus. Porque quando eu te conheci, ninguém queria chegar perto de mim. Porque naquela época, quem era leproso, ninguém se aproximava dele. A lepra, a pessoa tinha que andar longe da sociedade. Eles moravam em aldeias de leprosos.
Só Jesus aproximou de Simão quando ele mais precisava. Na minha vida também foi assim. Quando eu mais precisei de Jesus, ele se aproximou de mim e disse: filho, eu te dou vida. Filho, eu te transformo. Filho, eu te alegro. Filho, eu te dou tudo aquilo que você precisa. A salvação, louvado seja o nome do Senhor. Porque quando a mágoa está dentro do nosso coração, a tristeza, a angústia, nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra pode curar as feridas da alma. Só Jesus cura o interior do homem. Só Jesus salva o interior do homem. E Jesus também um dia, como na vida de Simão, ele curou a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava tão distante do Senhor, tão longe do Senhor. E muitas vezes as pessoas diziam: você vai na igreja todo dia, tudo para você é culto, tudo para você é o Senhor, parece que você só vive, nem nesse planeta, parece que só vive em outro planeta. Eu entendi uma coisa: para o Senhor tudo que eu faço ainda é pouco, tudo que eu entrego ainda é pouco, porque o que Ele fez por mim não tem preço. O que darei eu ao Senhor? O que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele fez por mim? Quem mais é curado, quem é mais sarado, mais é grato, louvado seja o nome do Senhor. E todos os dias eu estava na casa do Senhor. Todos os dias eu estava na presença de Deus. Estou até hoje, 40 anos. Ainda acho pouco o que eu faço para o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é o amor da minha alma. Não tenho para onde ir. Não tenho para onde eu ir, a não ser para a Tua presença. Aqui a palavra diz que é o corpo de Cristo. Se o corpo de Cristo está aqui, milagres, sinais, prodígios vão acontecer neste culto de ceia nesta noite. Se o corpo de Cristo está aqui, a igreja é corpo de Cristo, o que você precisa nesta noite? Peça a Ele, e o sinal impossível, o extraordinário de Deus vai vir sobre a sua vida nesta noite. Vale a pena você chamar Jesus para a sua vida. Vale a pena você ter Ele para sempre no seu coração. E a palavra diz que quando Simão chamou Jesus para a sua casa, entra uma mulher. E essa mulher, ela entra com um vaso de alabastro. As pessoas começaram a murmurar, porque aquele perfume não, aquele unguento, porque ela era a essência do perfume, era muito caro. E aquela mulher, ela quebra e joga aos cabelos de Jesus. E as pessoas na mesa começaram a murmurar: isso é desperdício, ela não podia fazer isso, ela tinha que vender e dar aos pobres. Mas aquelas pessoas que estavam falando aquilo, elas queriam lucrar com aquele perfume. E Jesus disse: vocês não estão entendendo o que essa mulher fez. Ela deu tudo o que tinha, ela derramou tudo, a sua vida, esse unguento que representa a vida dela. Ela colocou tudo que ela achava que tinha de mais valor diante de mim. Você tem feito isso? Você tem derramado diante de Jesus toda a sua vida? Você tem derramado de Jesus todo o seu ser? Aquela mulher se derramou diante dele e disse assim: Senhor, o Senhor para mim é tudo, não importa, porque o que mais valioso eu tenho, eu coloco diante de você. O que é mais valioso hoje aqui que você tem? Estou falando de dinheiro, não. Deus não quer seu dinheiro, não. Jesus não precisa do seu dinheiro. Jesus quer que você se derrame diante dele nessa noite. Se derrame agora diante aos pés do Senhor nessa noite. Aquela mulher jogou sobre Jesus aquele nardo, todo o seu louvor, toda a sua vida. Ela disse assim: agora, Senhor, pertence a Ti. Maria escolheu a boa parte. Quem nessa noite quer escolher a boa parte aqui, diga amém. Maria escolheu a boa parte, que é se derramar aos meus pés, que é confiar em mim sobre todas as coisas, que é ver que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Maria, agora, ela estava dizendo ao Senhor: Senhor, a minha vida é tua, eu pertenço a ti. Quantos nessa noite pode dizer isso? Eu pertenço ao Rei da Glória. O Senhor é o dono da minha vida, porque Jesus um dia me comprou com seu sangue. Jesus um dia me libertou. Jesus um dia me salvou. E hoje eu sou dele. E ele é meu, louvado seja o nome do Senhor. E Maria, a palavra diz, Jesus olha para Maria e diz assim: Maria, você escolheu a boa parte, a qual ninguém poderá tirar de você. Minha irmã Cristiane, escolha a boa parte, se derrame aos pés do Senhor, ande com Ele, e você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida. Todos aqueles que decidem andar com Jesus, já não mais valoriza este mundo, porque agora o céu é o nosso lugar. O céu é o nosso lugar. E breve Jesus voltará para buscar a sua igreja. Prepara, ó igreja do Senhor. Meus irmãos, hoje Jesus tem te feito um convite: vem até a mim e será salvo. Aquele que crê em Jesus será salvo. Salvo deste mundo, salvo do pecado, salvo da opressão do inimigo. E você viverá uma vida livre para servir ao Senhor. Quem é livre aqui nessa noite, dá um glória a Deus. Eu sou livre, porque Jesus me tirou da escravidão. Jesus me libertou das garras do inimigo. Hoje eu sou livre, Senhor. Vamos ficar de pé nessa hora, vamos adorar ao Senhor. Aleluias. Vander Lúcio, Zé Geraldo, vamos dar início ao louvor. Abre o seu coração nessa hora, meus irmãos. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Aleluias, meu Deus. Hoje é dia de salvação. Ainda a porta do céu não se fechou, igreja. Hoje é tempo de salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo.